Saudações a todos, eu sou Rondo Machado, psicólogo, e você está no canal da livraria Espaço Psi, uma livraria especializada para psicólogos que agora está produzindo conteúdo no YouTube. E hoje nós falaremos sobre um papo muito interessante. Nós vamos falar sobre cuidados paliativos. E se você não quiser perder os próximos conteúdos que a gente vai produzir, vem muita coisa boa por aí, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e ativa a notificação que você não perde nada que a gente vai produzir para vocês. Hoje no Papo Psi nós estamos recebendo o psicólogo Nicolas Areco. Ele vai falar sobre cuidados paliativos com a gente. E ele é psicólogo, mestre e doutor em psicologia, especialista em psicologia hospitalar e, assim como eu, um grande fã de Star Wars, né, Nicolas? Então, que a força esteja conosco e seja bem-vindo. Conosco. É um prazer estar aqui com você, Rono, com o Espaço Psi. É um lugar que cresci, né, profissionalmente, através dos cursos, das atividades, e para poder falar, trazer um pouco da perspectiva da minha experiência do cuidado paliativo, sendo um psicólogo que trabalha também dentro dessa área. Sim, é um tema, Nicolas, que ele esteve em muita evidência recentemente, até por conta do estado da condição de saúde do Pelé antes do falecimento, né? E eu vi, assim, uma quantidade muito grande de artigos explicando o que era. E às vezes para psicólogo é um pouco mais comum, a gente está acostumado com esse conceito, né? Mas eu percebi que muita gente não sabe o que é e estava procurando saber o que era para tentar entender um pouco mais. Então, se você puder começar falando para a gente um pouco sobre o que é o cuidados paliativos. Então, de uma maneira geral, né, o cuidado paliativo é aquele tipo de cuidado que primeiro vai entender a pessoa em sua totalidade. Nós deixamos de prestar atenção única e exclusivamente na doença e passamos a entender o ser humano como um ser global. E um ser global, então, ele tem aspectos que são orgânicos, que são físicos, mas que tem questões que são sociais, são psicológicas, são também da ordem espiritual. E o cuidado paliativo vai se voltar a todas as pessoas de todas as idades que de alguma maneira convivem com alguma doença que seja incapacitante, incurável ou potencialmente letal. E esses cuidados buscam, de uma maneira geral, fazer um controle de sintomas, diminuir a experiência de sofrimento, aumentando com isso a capacidade da pessoa se sentir viva. Então, dela pensar que não é o médico, não é a enfermeira, o enfermeiro, uma equipe de saúde que vai impor o que ele pensa que é o melhor projeto, a melhor forma de cuidar, mas ele vai participar da construção desse cuidado, mostrando caminhos que vão levar ele a sentir que a vida dele tem um enlevo, né? Que ele tem autonomia para participar das decisões, para fazer melhores escolhas e para que ele viva até o último momento da melhor forma possível. E para que os seus parentes, seus entes queridos, sua família, as pessoas que estão em volta, também participem e também recebam esse cuidado, mesmo após a partida dessa pessoa. Então, como a gente viu na história do Pelé, mais recentemente, na semana passada, nós estamos em janeiro de 2023, o falecimento da mãe do Galvão Bueno, né, outros casos todos, né, cuidado paliativo não é uma condenação à morte, não é o paciente terminal, não, é entender que a vida precisa ser preservada e que e a saúde é um conceito que vai muito além do que é só a doença. Sim, e quando a gente fala da atuação do profissional psi dentro desse contexto de cuidados paliativos, Nicolas, como a gente pode pensar a prática do psi nesse contexto? Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência também, claro, né? Sim. Eu atuo hoje no serviço de oncologia e hematologia do HC Ribeirão Preto, oncologia e hematologia pediátrica, e a ideia é que à medida que esse paciente chega, essa criança, esse adolescente, tem um diagnóstico oncológico, descobre que tem um câncer, ele já possa, nessa fase inicial, passar por uma consulta com
seria a equipe que cuida do cuidado paliativo. E não são profissionais extra que estão numa outra equipe, numa outra especialidade, num outro prédio, mas que estão juntos. A gente sempre brinca, nossa, vou mudar de terapeuta, vou mudar de médico, mas ele sabe toda a minha história, eu tenho aqui uma relação com ele. Então a ideia é isso, eu não vou contar minha história de novo para outra pessoa que não me conhece. Eu vou integrar a perspectiva de vamos em busca da cura, mas vamos, sobretudo, em busca da vida. Eu me inspirei, para mim um grande marco foi o professor Marco Túlio Figueiredo, um dos primeiros expoentes do cuidado paliativo no Brasil. E em uma palestra ele dizia que ele foi fazer uma visita domiciliar a uma casa em que a neta cuidava do seu avô acamado, o seu avô já no estado de rebaixamento de consciência, e a neta brincando de passar o creme, as pomadas que o avô precisava pelo corpo. E o professor Marco Túlio dizia, olha, essa criança quando crescer vai poder dizer que brincou de enfermeira com seu avô. Então não foi o avô que faleceu no hospital, longe, sem a família, não, é aquele que participou de toda a vida doméstica, de toda a vida familiar e que recebeu a assistência não sendo um número de um leito, de uma cama de hospital, um nome de uma doença, não, é o seu fulano que mora em tal casa, que tem um cachorro, que tem um gato, que era carteiro ou que brigou com a esposa e estava com uma nova esposa. Você não desarticula, você não separa a vida da morte ou a vida do viver os últimos momentos de existência. Então, o psicólogo ele entra nesse caminho, primeiro ajudando, eu brinco fazer a tradução mediquês, português, português, mediquês. Então, facilitar que as pessoas entendam o seu diagnóstico, entendam o que está acontecendo ali. Lembrar que o momento de qualquer comunicação de más notícias, qualquer comunicação em saúde, as pessoas ficam muito angustiadas. Quem nunca entrou num consultório ou foi abrir um resultado de exame se sentiu diminuído ou se sentiu meio bobo, meio atrapalhado. Você tem um monte de perguntas que você entrou no consultório para fazer, mas a presença do médico, a ideia é que aquilo é muito sério, atrapalha você a falar e você a entender. Então, o psicólogo no cuidado paliativo, ele vai ser um profissional que vai auxiliar nos fluxos de comunicação, Então, o paciente com a equipe, porque a consulta não é só médica, pode ser consulta de enfermagem, consulta nutricionista, pode ser um momento que estejam todos juntos. Ele vai fazer, então, esse papel de integração entre equipe, paciente e sua família, ouvindo, sabendo qual é a história, conhecendo a biografia dessas pessoas. E é algo que o cuidado paliativo vai levar em consideração. Nós não somos seres orgânicos, biológicos, nem seres psicossociais. Nós somos seres biográficos. Então nós contamos e vivemos histórias. Então, a partir desse princípio, o psicólogo que vai trabalhar com cuidado paliativo vai conseguir avaliar essa história, vai entender quais são os impactos, como que essa doença, como que esse tratamento alterou o jeitão da pessoa viver. Que coisas estão sendo atrapalhadas? Que coisas que não estão rolando? Ou que desejos que ele tem e que aquela situação parece que impactou. Nossa, eu queria ir na escola, eu queria estudar. E não é nada semelhante ao último desejo, olha, porque em alguns momentos ficou muito essa cara de cuidado paliativo, é para quem vai realizar os últimos desejos, à beira da finitude. Não. O psicanalista Alfred Bion, ele, numa palestra que ele deu nos anos 70, começo dos anos 80, não consigo lembrar agora bem o ano, ele fala que ao entrar numa unidade de oncologia, algumas pessoas viam pacientes terminais. E ele então questionava, o que está terminando ali de fato? Só está começando. Só está começando a nossa capacidade de cuidar, a nossa possibilidade da pessoa começar a conviver com aquela ideia e ativar seus papéis de vida, retomar algumas coisas, preservar outras. E aqui eu faço uma ressalva,
cuidado paliativo não é só voltado à oncologia, né? Foi uma das clínicas que impulsionou inicialmente, mas doenças infecto-contagiosas, geriatria, doenças neurológicas, né? Doenças reumatológicas. Então, existe um grupo muito vasto hoje de condições que elege para essa condição, para esse tipo de cuidado, que vai do começo ao fim da vida, passando por luto, e o psicólogo vai entrar, então, nesse momento do diagnóstico, ao longo de todo o tratamento. O tratamento não tem mais a efetividade ou objetivo curativo, então como é conviver, sobreviver com essa condição limitante, quais são os desejos no sentido de diretivas. Se eu chegar para você, Rono, como que você quer passar a semana? Você vai me contar que você quer trabalhar, você quer estudar. Nossa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Putz, no final de semana eu programei de visitar alguém ou de ir numa cachoeira aqui perto. Então, à medida em que eu conheço também a sua vida, eu vou entendendo juntos que projetos são importantes e como nós vamos controlando dor, sintomas psíquicos, outros sintomas, como nós vamos aliando o suporte familiar ao suporte espiritual, intervenções que podem ser da psicoterapia breve, mas intervenções que estejam sobre o foco da psicologia hospitalar, que são de alta resolutividade, que são de suporte, que são de escuta e que não tem um tempo previsto. Então a gente pode conversar ao longo de um atendimento pode ser individual, pode ser com a família, pode ser um atendimento multi-interdisciplinar, em que o médico, a enfermeira, o psicólogo estão juntos ali à beira-leito ou num consultório, interagindo com o paciente ou com o paciente a sua família, o paciente a namorada, e por aí vai as mais diversas configurações. Então, sei lá, de repente para você é muito importante aprender uma receita e quer cozinhar, ou para outras pessoas extremamente importante retomar um papel do passado, né? Olha, eu queria voltar a trabalhar, vamos pensar em adaptações, quero voltar para a escola, eu quero fazer orientação profissional, uma orientação de carreira, e escolher um curso para entrar numa faculdade. E nunca com a ideia que há um tempo. Eu não sei qual é o tempo. Então, para algumas eu trabalho em pediatria, né? Então já recebi perguntas do tipo: eu vou morrer? Quando eu vou morrer? O que vai acontecer com a minha família quando eu morrer? Como que eu converso com a minha família depois que eu morrer? E o que vão fazer com as minhas coisas? Mas como que as pessoas vão viver sem mim? Como que eu vou viver sem as pessoas? Eu não quero comemorar meu aniversário. Meu aniversário é no dia da consulta. Eu não quero estar aqui. Eu quero soltar pipa. Como que eu posso soltar pipa de cadeira de rodas? Nossa, eu estou no cuidado paliativo, isso é uma condenação? Então, existem protocolos como eu disse, né, de controle de dor, de avaliação de dor, de avaliação da autonomia e de desempenho de vida. Então, quanto essa pessoa consegue viver com mais ou menos autonomia, precisando de mais ou menos cuidado, com mais ou menos intervenções. Isso o psicólogo também pode e deve se aplicar. Mas, basicamente, né, o nosso papel ali, inspirado nos pressupostos também do cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo se constitui como um conjunto de conhecimentos e de saberes que vai aliar, né, esses temas que eu acabei de levantar e que tem como ideia que nós vamos estar juntos, nós vamos ouvir, nós vamos questionar, nós vamos identificar como a pessoa está vivendo aquele momento, auxiliando que ela perceba que movimentos ela tem feito. São movimentos de fechamento? São movimentos de abertura? Nicolas, eu quero ir para casa. Nicolas, eu quero ir para casa ver meu cachorro.
Nicolas, eu quero ir para casa porque eu quero conversar com minha irmã, passando recomendações para ela de como ela deve viver depois que eu morrer. Que cuidados que ela deve ter ao longo da vida, porque eu não vou conseguir passar tudo para ela. Não, eu quero ficar aqui no hospital. Eu quero que vocês cuidem da minha família. Ai, cansei. Posso vir daqui a 3 semanas? Posso não vir? Então, identificar a realidade de cada um, a história de cada um, como as intervenções vão auxiliar nesse fortalecimento. Nenhum familiar nasce para ser cuidador. Ser cuidador é uma atividade social. Então as pessoas sofrem por cuidar dos outros. As pessoas sofrem por sentir que não conseguem fazer tudo. Então essa é uma intervenção boa em família. E sentir, quando a pessoa adoece, que aquela versão dela morreu. Então, eu hoje acordei, fui para o hospital, saí do hospital, fui para o consultório, tive uma outra atividade, dei uma aula, e amanhã está programado, mais tarde está programado, e eu me sinto super forte, e de repente eu me vejo limitado, isso é uma morte. Então, o luto é uma experiência que perpassa essa condição. E quais são as tarefas do luto? Uma elaboração do que eu vivi, de modo que eu reestruture minha identidade para me reconectar a um futuro. Numa perspectiva humanista, existencialista, o homem é uma abertura, é o ser que se realiza e está voltado para o futuro. Então, não me importa em que momento esse futuro, sempre brinco com a música da emissora, né? Hoje nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Então, eu posso falar de sonhos para daqui a 10 anos? Sim. Eu posso falar de sonhos para daqui a 10 dias também. Então, não me importa quando. Então, se eu sou um adolescente e quero fazer uma faculdade, eu posso fazer uma orientação de carreira. Isso vai me estimular. Eu posso entrar na faculdade. Eu posso participar da comissão de formatura. Então, e sempre baseados em princípios da bioética de veracidade, sempre compartilhar a verdade com o paciente. A psicologia vai ajudar a equipe de saúde a desenvolver métodos que cheguem melhor nos componentes cognitivos e socioafetivos da pessoa e da família. Como você comunica a verdade para uma criança de 4 anos é diferente para um senhor de 78, que é diferente para uma pessoa vinda da zona rural, do interior do estado de São Paulo, diferente de uma capital do Rio Grande do Norte. Então são realidades distintas. Eu vou conhecendo essas realidades. E eu vou ajudando, então, a equipe a balizar, a desenvolver instrumentos, a desenvolver estratégias, que o conhecimento chegue, que o conhecimento volte, e que nós consigamos alinhavar um jeito de cuidar. O que o Rei Pelé queria naquele momento? Qual é a forma que o Fernando, vamos supor aqui, uma criança de 4 anos, que vê seu irmão triste porque está sendo deixado de lado, o que ele quer? Ele quer voltar para casa para cuidar do irmão. Ou a Sandra, uma paciente de 17 anos, olha para nossa cara e veja, são nomes fictícios e casos também inspirados na realidade, que olha pra gente e fala: façam tudo, não me deixem morrer. Eu não posso abandonar minha família. Então, o que você quer deixar com essa família, mas o que você quer viver com essa família? A psicologia é muito rica, mas ela precisa sair do ranço do modelo clínico. E aqui eu tô dando uma alfinetada, porque muitas vezes nós nos sitiamos e nos diminuímos em modelos ortodoxos e muito clássicos. Na verdade, né, quem tem um pouco mais de experiência sabe que nem na própria clínica a gente faz assim, necessariamente. Realmente. Com a ideia de, peraí, que história que essa pessoa está vivendo e como eu favoreço a história dele e a história dele. Então, se o foco do atendimento é como eu vou soltar pipa, é como eu vou soltar pipa. Se o foco é eu imagino que depois da morte alguém vai me receber, eu quero conversar sobre isso. Ou para uma criança muito pequena: tio, eu vi no filme que quando a gente morre eu viro fumacinha. Como que eu vou andar?
todos têm a mesma gravidade, digamos assim. Então, são intervenções múltiplas, sempre articuladas com outros atores, que são profissionais de saúde, que são profissionais da comunidade, profissionais da assistência social, da educação, com a igreja ou com o centro, enfim, o núcleo religioso. Muitas vezes no hospital nós já tivemos pastores, líderes espíritas, padres que nos ajudam a fazer o cuidado, às vezes até, olha, eu vou ativar a comunidade para que a gente participe da vida dessa família, cuidando, oferecendo esse suporte. É uma grande aventura. Eu equiparo um pouco ao filme Mad Max, em que o Max, a história não é dele, mas quando o personagem fala assim, não, agora a gente precisa pegar essa estrada, não, agora a gente vai descer do caminhão e combater a gangue, não, agora nós vamos correr muito. O Max, ele se articula para ver como ele pode ajudar o personagem principal a lidar com os desafios que são dele. Então a psicologia tem esse papel que é avaliativo, que é interventivo, que é de alta resolutividade, que leva em condição fatores variáveis que são internas, mas que são internas sempre articuladas com o externo e como cada um vê a sua vida. E a temporalidade é a futura. O que eu vivi embasa o que eu quero viver. E o que eu quero viver é o tempo que rege o cuidado paliativo. Nicolas, apesar de ser um assunto muito bonito e acho que de uma sensibilidade muito grande, não é um assunto fácil. Acho que toda vez que a gente fala de finitude e da proximidade da finitude de alguma forma, isso nos toca enquanto pessoa, com a nossa finitude, nos toca as pessoas que nós amamos e que em algum momento vão partir e das que já partiram. Então, não é um assunto fácil, é um assunto que a gente precisa lidar com bastante sensibilidade e que eu imagino e me intriga saber um pouco mais sobre como isso afeta também o profissional, sabe? Que vai estar próximo e ele precisa estar sensível. O profissional psi, muitas vezes, a sensibilidade é nossa ferramenta, mas ao mesmo tempo, né, vai ser impactado também por essa atuação. O que você pode nos contar sobre isso? Existem alguns termos técnicos, né, que nós utilizamos, nós podemos entender a exposição a sofrimento constante como um processo de estresse, que pode levar a um quadro de burnout, ou pode levar a um quadro que nós chamamos de estresse por compaixão. Então, o profissional de saúde, ele é tão mobilizado e a todo momento tem uma certa carga que ele precisa fazer, ele precisa ajudar, ele precisa diminuir o sofrimento, ele precisa ouvir aquela angústia, e ele começa também a se sentir impotente. A nossa formação social é uma formação social que a gente precisa rever. Todos nós vamos morrer. Todos nós temos um tempo fugidio na Terra. Nós ainda somos marcados muito pela ideia capitalista de produção, em que eu nasço numa família modelo, eu cresço, eu estudo, eu vou para a faculdade, eu trabalho, eu caso, eu tenho filhos, eu me aposento e morro. Então, se a gente for pensar, esse tempo todo ele é regido pela produtividade. E quando eu falo da morte na infância, eu não estou falando de uma morte mais importante do que a morte de um idoso. Ah, mas nem viveu tudo o que ia viver. Eu tenho casos pessoais, né, de familiares que morreram com mais de 90 anos e uma pessoa na beira do caixão falou, mas morreu tão novo. Porque para aquela pessoa a despedida é trágica. Então, claro que esse é um assunto que dá muito pano para manga e eu estou simplificando um pouco. Então, nós podemos sofrer, os profissionais que trabalham cuidado paliativo, primeiro, cuidado paliativo não, apesar de estar mais em voga, né, com grande destaque, é muito legal porque o Brasil hoje conta com uma legislação que define o que é cuidado paliativo dentro, uma portaria que define o que são os cuidados paliativos dentro do SUS. O estado de São Paulo, assim como outros estados, e muitos municípios já têm legislações próprias,
mas que não é uma moda no sentido de todo mundo faz. Exige uma formação que não está incluída nas graduações por hora. Recentemente, as graduações de medicina são obrigadas agora a contemplar cuidado paliativo. Mas quando eu falo cuidado paliativo, não é uma especialidade ou um poder exclusivo do médico. Cuidado paliativo só se faz com equipe completa, assistente social, psicólogo, enfermeiro, técnicos e auxiliares, né? Farmacêuticos e por aí vai, né? Físio, fono, enfim. Então tem uma técnica. Eu não vou amar a todos os meus pacientes, eu estou pressupondo um olhar humano. Então não é aquela coisa, seremos todos amigos. Teremos vivências que podem ser mais ou menos amistosas, a depender também da abertura do outro. Já vivenciei casos das famílias ficarem extremamente gratas, dos pacientes ficarem extremamente gratos com a assistência que receberam, ou melhor dizendo, satisfeitos, mas que foram intervenções pontuais. E outros que abriram outros campos e que nós pudemos fazer parte. Então, o profissional de saúde, ele vai sentir, ele vai chorar, ele vai se angustiar, ele vai perguntar o porquê. Então, quando nós sentamos para fazer uma comunicação de uma notícia, ao final, em que a família e o paciente pediátrico ou adulto foi embora, nós sentamos para tomar um cafezinho e para falar da vida, falar besteira às vezes, desopilar o fígado com humor até mais ácido de situações ali que nós estamos vivendo, ou simplesmente chorar. Então, eu não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo do sofrimento. O psicólogo não chora. Depende. Algumas vezes, ao ouvir a história do outro, eu me emociono tão intensamente, ou a equipe se emociona ao ponto de chorar, que a pessoa se sente acolhida e se sente reconhecida na sua questão, no seu sofrimento, na sua sensação de limite. Isso é empatia. Não esse construto good vibes de eu não me coloco no seu lugar, eu me coloco junto com você. E isso é exigente. Então, eu posso sim chorar, eu posso um dia sim sair do meu trabalho pensando qual é o sentido da vida, ou por que uma pessoa desse sentido precisa sofrer mais. Eu posso buscar os sentidos da vida e da morte, mas há também o benefício por compaixão. O quanto que eu ganho, o quanto que eu me engrandeço, o quanto que eu tenho experiências que em outros momentos ou em outras situações eu não teria. Então, ao ajudar uma criança a lidar com um diagnóstico difícil, para mim é uma delícia. Ou quando eu acolho um pai que não tem o seu lugar de luto reconhecido na nossa sociedade, porque esse é o lugar da mãe. O pai que está ali e que às vezes ele está no cantinho, né? O paciente, a criança acabou de morrer, tá todo mundo consolando a mãe, a tia, e o pai que participou em silêncio no cantinho. Eu venho e não preciso dizer nada. Há horas que não há o que dizer, então eu faço. Então, que esse acolhimento, né, às vezes que é físico, que é um copo d'água, é perguntar, o senhor está precisando de alguma coisa? Isso também me engrandece. Então, caem os panos, né, da vida e da morte. A morte é algo que pode acontecer a qualquer momento. A vida, ela não é um ciclo temporal, mas um ciclo de experiências. E que isso também faz parte da minha experiência. Em que em algum momento ou outro, eu vou viver também no meu foro íntimo. Eu vou viver isso em família, eu vou viver isso com os meus, eu vou viver isso. E aí começa a despertar a vontade de, peraí, como eu vou morrer? Então, será que as pessoas que estão vendo esse vídeo já conversaram com seus entes queridos como desejam morrer? Como desejam viver a sua morte? Eu já conversei com alguns parentes meus, com alguns familiares, todo mundo já tem uma recomendaçãozinha. Porque isso me garante, ou me dá uma ideia, não de controle, mas que eu vou poder ter dignidade. Não, se eu tiver numa situação delicada, eu quero ver meus gatos, eu quero ver meus animais, eu quero, por favor, façam uma festa. E que pode ser, me deixe em paz. Então, de novo, é um resgate da identidade da pessoa, que ela não vai ficar sob a tutela dos investimentos fúteis
hospitalizada, toda invadida, com tubo, com fio, sem um corpo, sem uma identidade, sem um rosto, mas que ela vai ser respeitada com isso. Aqui, ano passado, nós brincamos do Star Wars, mas já teve o caso de uma pessoa que eu acompanhava ser muito fã de Star Wars, e ela utilizar da alegoria das histórias para ilustrar o que ela estava vivendo, o que ela estava sentindo. Não tem como não se emocionar. E a minha despedida foi essa. Um beijo na testa, dizendo que a força esteja com você. Então esse era o nosso ponto de encontro. Como Jedis que se despedem e vão pela galáxia. Assim como existem pessoas que não querem cuidado. E tá tudo bem. Porque isso também conta muito dela e eu preciso respeitar. Então, eu ganho muito, mas eu sofro muito. Posso chorar? Posso. Preciso me cuidar, e aí o autocuidado varia muito. As instituições de saúde não necessariamente reconhecem isso, e por isso que a gente tem, às vezes, um grande número de afastamentos. Mas, então, a equipe se cuidando, se reconhecendo, o profissional podendo extravasar dentro de fóruns privilegiados, que pode ser dentro da própria equipe, fazendo um esporte, dando risada, indo para outros lugares, vivendo. Eu acho que isso também ajuda bastante. Nicolas, de fato, assim, é um assunto que toca muito. Eu me emocionei bastante nessa sua última fala, mas eu percebi que você fala muito sobre o suporte espiritual, né? E que é algo que muitas vezes as pessoas têm essa confusão de como é que um psicólogo, um profissional da saúde, a ciência distante da religiosidade, como as pessoas entendem, né, pode articular algo nesse sentido. Acho que pode ser interessante a gente falar um pouco sobre, até para desmistificar essa barreira que existe. Então, primeiro identificar que espiritualidade é um sentimento que está presente em todos os seres humanos e que faz alusão à conexão com algo que transcende a realidade humana. Um ateu pode ter espiritualidade. Ele pode se sentir conectado a algo que transcende através de, sei lá, um documentário que fale sobre as galáxias. Ótimo. Então, ou a compreensão que quando eu morrer, os meus átomos farão parte de outros seres, isso é legal também. Então, nós não estamos falando aqui de um trabalho que tem a ver com necessariamente o conteúdo da instituição religião. E para isso nós temos os nossos colegas da capelania, que podem ser representantes de cada religião, ou pessoas que estudaram para isso e tem esse papel. Então, psicólogo, em muitos contextos, ainda mais cuidado paliativo e hospital, sempre vai ter medo, eu sempre brinco, de sexualidade e de espiritualidade. Sim. Mas aqui falando um pouquinho da espiritualidade, então, à medida que nós todos temos uma sensação que algo transcende a nossa existência, seja para explicá-la, seja para incentivá-la, seja para acolhê-la, olha, Deus quis que meu filho viesse e agora ele pediu meu filho de volta. Olha, meu filho vai morar ao lado de Deus. Nesse momento, ou quando meu filho estava na minha barriga, eu fui ao terreiro e o preto velho falou para mim que ele ia passar pouco tempo comigo. Ô, nossa, Nicolas, será que eu posso tomar um passe? Eu queria fazer uma meditação. Então, eu sempre brinco que é igual comentarista esportivo, a minha religião é a religião do outro, mas entender que a espiritualidade, ela é uma dimensão da área da saúde, reconhecida pela OMS. Quando nós estamos falando de dor total, esse fenômeno, que a Madame Cicely Saunders, que foi a fundadora do cuidado paliativo moderno, apregoou que sim, essa é uma dimensão que quando alterada gera sofrimento e quando preservada gera acolhimento. Então, entender como que essa pessoa vive a sua vida, o que ela entende por vida.
O que ela entende por morte? Que sentidos tem essa morte para ela? Ela acredita em quê? Tem alguma figura religiosa que vai conectá-la e dar um sentido para essa experiência? Então, algumas vezes eu já tive contato com uma familiar que, estando em luto, cantava. E cantava para todo mundo ouvir, todos que estavam no hospital, cantava para a equipe, e com aqueles cânticos religiosos, tocava todo mundo, cuidava e dizia: eu estou sofrendo, Deus me ajuda. Então, afasta-se desses modelos bizarros, né, do psicólogo pregando religião, não é isso. Mas se a família é espírita, tem algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que você poderia eleger para que a gente converse sobre o que você está vivendo? Uma passagem da Bíblia, se a família é evangélica ou católica, tem algum santo que viveu sobre isso? Viveu isso? Hoje pela manhã eu li um trecho que dizia sobre Adélia Prado, se não me engano, dizendo que São Francisco, em seu leito de morte, pediu para que voltassem ele para a direção de Assis, e aí ele fez o Cântico das Criaturas. Bem-aventurado, irmão Sol. Bem-aventurada, irmã Lua. Então, a capacidade da gente cantar a vida, a capacidade da gente entender que pode ter coisas que me transcendem e que me dão suporte. Eu vou morrer e vou dormir eternamente, e nas recordações de Jeová renascerei. Que bom. Ou, quando eu morrer, meu perispírito vai transitar e eu encontrarei numa cidade do além aqueles que vieram antes de mim. Meu avô, esse eu ouvi de um paciente. Nossa, meu avô manda tantas psicografias dizendo que era para cuidar de mim. Agora eu vou encontrar com ele. Minha avó fazia bolinho de chuva. Agora eu vou poder comer o bolinho de chuva dela. Olha que bom. Ou vou me encontrar com Santo Antônio. Ele vai cuidar de mim. Nossa Senhora, mãe de todos nós, Iemanjá vai me recolher em suas águas. Então, beira a poesia, beira essa possibilidade da psicologia flertar com o que é belo, com o que é estético, com o que é transcendental, entendendo o ser humano não como processos psíquicos cartesianos, mas como processos de vivência dessas histórias que são multidirecionais. Né? Então, a pessoa tocou nesse assunto, vejo que é importante, eu vou embarcar, eu vou trazer, eu vou perguntar se para ela isso é importante, como, quando, e à medida que ela traz, eu também elejo aquele time, vamos lá, me explica como é que é, olha, eu não conheço, me conta, vamos trazer aqui o líder da sua religião, vamos, você não quer ir em tal lugar, vamos adaptar, então isso também é uma vida, assim como é um aspecto da vida, assim como trabalhar, assim como estudar, assim como a vida em família, o lazer, é uma dimensão que a gente pode começar a ter um pouco menos de vergonha e trabalhar com qualquer outro tema que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Uhum. E que eu imagino que deve ser, de certa forma, comum nos cuidados paliativos. Depende, né? Tem pessoas, como eu disse, né? A gente sempre avalia a espiritualidade, isso é um dos pontos, mas o quanto de sentido faz para aquela pessoa, né? Tem pessoas que dizem, eu não quero falar de religião, eu quero falar aqui, eu quero consertar meu carro. O que eu faço para consertar meu carro? Porque eu construo carros, ou para uma criança pequena, em que até a própria ideia, né, de morte, ela vai estar mais estabilizada no esquema cognitivo por volta aí dos 5, 6, 7 anos de idade. Abaixo disso, é uma outra compreensão, mais fantasiosa. Nós temos, tio, eu tô vendo a morte aqui. Como que ela é? Conta pra mim. O que a gente vai fazer com ela aqui? Me conta. Vamos, então, ou na família, se ela é mais ou menos religiosa, mais ou menos espiritualizada, é sempre à medida do outro. Há assuntos que não fazem sentido. Assuntos que fazem muito sentido. E nem sempre, e aí eu acho que a gente precisa ter mais
apropriação do que é estudado. Dentro das clínicas, dentro das especialidades, dentro das faixas etárias e grupos sociais e culturais. Então isso vai variar e a gente vai variando junto. Nicolas, eu estou entendendo um pouco dessa nossa conversa de hoje, o quanto é preciso compreender o que é importante para o outro, nesse processo muito singular, que é o processo de estar em cuidados paliativos. Você disse, a medida é o outro. E eu estou entendendo que o outro vai ditar também a importância daquilo que deve ser falado, daquilo que deve ser priorizado, inclusive, porque quem melhor do que ele mesmo para falar, né? Uhum. Então, me fez muito sentido. Eu acho que é até um ponto interessante para os profissionais que querem trabalhar com isso, porque eu vejo muitos profissionais que vão adentrar uma área se perguntando assim, mas o que é importante de perguntar? O que é importante de perguntar? O outro, ele vai mostrar o caminho do que é importante. Você acha que faz sentido, Nicolas? Total. E eu acho que, ouvindo você falar agora, o que me passa pela cabeça. O cuidado paliativo, ele vai pressupor a morte como algo natural e que acontecerá, mas que até esse momento, até que a morte ocorra, nós vamos cuidar da vida. Ah, Nicolas, mas tem o luto antecipatório. Tem, que é esse movimento de desenvolver o luto mediante uma ideia da sensação de que um final se aproxima. Mas isso é vida. Então, existem alguns profissionais que às vezes erram um pouco a mão, vão perguntar, e você quer morrer como? E a sua morte? A sua morte? A sua morte? Não. Peraí, o que você está vivendo hoje? O que você quer viver amanhã? O que te impede de viver isso hoje e amanhã? É algum sintoma orgânico? Precisa de medicamento? Precisa de intervenções não medicamentosas? Claro, medicamento é com os colegas médicos, algumas abordagens são com os colegas da enfermagem, são as questões nutricionais com o colega da nutrição, e por aí vai, com todos os colegas de todas as áreas. Mas, de novo, como viver este momento? Como viver a morte? Como viver o morrer? Como viver deixar o corpo do seu filho no hospital e poder chegar até a porta e ir sem ele? Nós vamos juntos, nós ajudamos a fazer a mala, nós carregamos às vezes. Quando, às vezes, até em Ribeirão, a cidade que nós estamos, a equipe vai até o velório. Ou nós visitamos essas pessoas depois para cuidar do luto que é a vida que ficou e que é o compromisso ou o grande desafio de sobreviver àquele que foi e descobrir o que é viver na ausência. Então, eu sempre brinco, coloca numa grande mesa de bar da área da saúde, coloca a galera do cuidado paliativo do lado da galera do programa de saúde da família, com os anestésicos, porque anestesistas, porque são pessoas que pensam, como toda a área da saúde, em proteção e promoção da saúde e da vida. Cuidamos do morrer, mas nos importamos com viver. E essa é uma frase da Madame Cicely Saunders. O que me importa é quem você é e que você viva até o último momento da sua vida. A morte é bem-vinda, se bem cuidada, com dignidade, sem dor, sem sofrimento, sem abandono, sem negligência, que pode estar no fundo de uma favela, no alto do Alphaville, em qualquer ponto da cidade ou do campo. Cuidado paliativo hoje é um direito de todos os brasileiros. E eu acho que esse papo pode ajudar a desmistificar. Não é um cuidado para quem não tem mais jeito. É um cuidado que dá jeito a quem tem muito a viver. Por algumas horas, por alguns dias ou por muitos anos. Então, se eu posso dar um conselho aqui, sendo atrevido, cuidado paliativo é essa dança entre vida e morte, em que nós vamos aprender os passos, de como se valsa essa música. Então, acho que os colegas da psicologia, os colegas da área da saúde, todas as pessoas podem e devem entender um pouquinho como querem viver e como querem que os seus vivam esses momentos. Acho que é um pouco por aí. Nicolas, esse papo de hoje foi uma dádiva, foi um presente, foi muito gostoso poder falar, apesar de ser um assunto que ele é difícil, mas foi muito bom.
E já que você nos presenteia, nós do Espaço Psi queremos também te presentear. Então, vamos deixar um livro para você. Depois eu vou colocar na descrição o nome do livro. Muito obrigado. Para quem quiser saber mais. Muito obrigado. E muito obrigado você por estar aqui conosco. Foi um papo muito gostoso. Eu acho que assim, já fica aqui o convite para falar sobre muitas outras coisas que eu acho que permeiam esse assunto. Não vai ser a primeira vez que você... Não vai ser a única vez que você estará aqui conosco. Mas foi muito bom, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então é isso, até a próxima.